Fala galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia helenística. Mas antes, nós precisamos saber o que é o helenismo. É um período marcado pelo domínio da Macedônia sobre a Grécia. Nesse período, nós temos um grande representante, Alexandre Magno, que já foi estudado nas aulas de história. Esse período ele é caracterizado pela difusão da cultura grega para as outras civilizações. Como se pode ver nesse mapa, nós temos toda a expansão do Império Macedônico. Nesse período, as escolas filosóficas passaram por uma enorme crise. Depois de Sócrates, Platão e Aristóteles estudado nas aulas, eles não sabiam mais o que fazer. E aí eles começaram a perguntar uma pergunta que ainda hoje se torna essencial na vida humana: como será que eu consigo alcançar a felicidade? Então surge as primeiras escolas helenísticas. Nós vamos estudá-las uma a uma. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o cinismo. Então o fundador do cinismo é Antítenes. Ele não é o mais conhecido, foi discípulo de Sócrates, porém não é o maior representante dessa escola. O maior representante dessa escola é Diógenes. Diógenes passava pelas ruas de Atenas com uma lanterninha procurando um verdadeiro homem. Com isso, ele fazia uma crítica à sociedade que ele vivia. Ele denunciava as normas sociais, condenava a propriedade privada e as riquezas materiais. Ele achava que isso não levaria ninguém à plena felicidade. Conta-se, ou não se sabe se é uma lenda, se foi um encontro verdadeiro, que um dia ele encontrou com Alexandre Magno. Ele morava dentro de um barril, desprezou tudo que ele tinha de bem material, e Alexandre foi perguntar para ele qual o segredo da felicidade. E ele, muito sabiamente, disse a Alexandre: afasta-se, porque você está tampando o sol, não está deixando o sol chegar perto de mim. Essa atitude deixou Alexandre um tanto quanto pensativo e começou a refletir a partir daí na sua vida, vendo em Diógenes um grande representante daquele que se afastava, ou que buscava uma vida mais simples. O cinismo, no grego, ele não tem um significado no português. Quando a gente fala aquela pessoa é cínica, aquela pessoa está ensaiando, ela está fazendo um teatro. O cinismo, ele tem uma versão no grega que significa viver como um cão, ou seja, viver como um cachorro, sem bens materiais. Isso levaria as pessoas a terem a verdadeira felicidade e plenitude. Nos dias atuais, nós vemos tantas pessoas que são apegadas aos seus bens. Isso seria uma crítica, dizendo que nós não chegaríamos à plena felicidade se estamos apegados às coisas terrenas. Isso é bem difundido posteriormente também pelo cristianismo, aonde os religiosos e religiosas fazem até hoje voto de pobreza. Um abraço, até a próxima aula.